vamos seguindo com fé. Isso. Falando sobre essa questão, né, de Marchar? marchar, é interessante porque se você pegar a Bíblia, né, você for lá, por exemplo, em Êxodo 14, versículo 15. Êxodo 14, versículo 15. Deixa eu até abrir aqui a minha Bíblia. Você que está acompanhando aí pode abrir também. Êxodo 14, 15. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Aí acontece aquela questão. Aí Deus fala para ele também, no 16: tome a sua vara e a estenda sobre o mar, divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Então, o que aconteceu, né? O que nós conhecemos muito bem. Mas vamos dar ênfase aqui no versículo 15. Então o Senhor disse a Moisés: porque você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Então, a gente vê, sim, vários versículos na Bíblia, né? Deus falando para o povo marchar, né? Mas eu acho interessante porque tem gente que entende de uma forma literal, né? Literal. Marchar literalmente. Aí tem aquele movimento, o povo marchando pela igreja, né? E o povo marcha para um lado, marcha para o outro e sapateando na igreja, né? O povo tem esse entendimento literal da coisa. Só que o que Deus está falando aqui, né? O que a gente pode aprender com esta ordem de Deus para Moisés, né? Por que está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Então, existem ocasiões em que nós devemos nos posicionar. E o marchar é um posicionamento do soldado, e este posicionamento é espiritual. Né? Não é para a gente entender ali literalmente e sair sapateando pela igreja, batendo palma e aquela coisa. Não, é um posicionamento espiritual. Né? Nós somos soldados e guerreamos espiritualmente. E esta guerra, como Paulo escreve lá em Efésios 6, não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades. Né? A gente pode abrir aí. Eu gosto sempre de ler, né? Então acompanha aí. Vamos abrir aqui, deixa eu carregar aqui na minha Bíblia também. Efésios capítulo 6. A gente vê aí a partir do versículo 10. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Olha só a guerra, né? Olha só a guerra. Então aqui o marchar, não é o marchar literalmente, aquele movimento, aquela coisa na igreja. É um posicionamento espiritual. E que posicionamento é esse? Se opor, né? Se opor em nome de Jesus ao próprio diabo.
resistir ao diabo. Tiago 4, 7, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, é uma posição espiritual. Existe esse movimento do povo que marcha pela igreja e fica aquela coisa toda, né? Não é isso. Não é o movimento do corpo, da carne, mas é um posicionamento do soldado, e este posicionamento é espiritual. E aí você, se revestindo de toda a armadura, né, se revestindo da força, olha lá, o versículo 10 do Efésios 6. Sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Né? Resistindo a Satanás, nos submetendo ao Senhor, ou seja, com a palavra, com a obediência. E aí a gente tem que identificar o que o diabo está usando para nos atingir. O que o diabo, com o seu exército de demônios, né, está usando para nos atingir? De que forma ele está nos atacando? E aí a gente se posiciona, nos sujeitando ao Senhor, a palavra dele, e resistindo a Satanás, ele vai fugir de nós. Então, quando se diz a ordem é para marchar, Deus está falando, se posicione, resista a Satanás, né? Se opõe aos posicionamentos do mundo, né? Não se conforme com este mundo, não apoie o que o diabo está instituindo, oferecendo, né? Te oferecendo. Então, a ordem para marchar é para você pegar a palavra de Deus, né? E não sair sapateando aí de um lado para o outro, não. É para você resistir a Satanás, né? Andar na contramão do mundo, abrir mão do pecado, né? Marchar é você renunciar à própria carne, renunciar ao pecado, né? Então, é um posicionamento espiritual e não um movimento da carne. Infelizmente, muitos estão transformando isso num movimento da carne. Tem barulho, né? Fica um barulhão ali na igreja só. Oi? Transformando em barulho, né? Em barulho. Fica um barulhão ali e não entende o verdadeiro significado. E não entende o verdadeiro significado, que é se opor a Satanás, né? Resistir a Satanás, nos submetendo ao Senhor. Então nós somos soldados, estamos batalhando, a nossa luta, como citamos aqui Efésios 6, não é contra carne nem sangue, mas contra todos esses governantes, principados, potestades, contra o próprio diabo. E o diabo você não vence com bater de pé, bater de mão, não. O diabo você vence, né, se posicionando obedientemente ao Senhor, se sujeitando a Deus, né, e resistindo a Satanás na palavra. Não vai querer resistir a Satanás com sapateado, com marchando aí, né, fazendo barulho, não. Com a palavra, obedecendo a palavra. Deus abençoe, em nome de Jesus. Não deixe de dar o seu like, curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. E Deus disse a você, a ordem é para marchar, mas de uma forma espiritual, se opondo, né, aos princípios, aos conceitos diabólicos que Ele quer trazer para a nossa vida, para a nossa família, né? Uma forma de você marchar é você abrir mão daquilo que o mundo te oferece, daquilo que o diabo está oferecendo. Diga não ao divórcio, você está marchando, né? Diga não a um coração cheio de rancor, de mágoa, você está marchando. Diga não à mentira, ao adultério. Tudo isso é uma forma do soldado se posicionar.